A Polônia propôs hoje à União Europeia que o bloco imponha uma proibição total ao comércio com a Rússia. O pedido inclui restrições a portos marítimos, por exemplo. No início da semana, Estados-membros da União Europeia concordaram com o quarto pacote de sanções contra a Rússia, mas os detalhes sobre eles não foram divulgados. Além da Europa, a Rússia vem enfrentando duras sanções, a gente vem falando aqui, econômicas, também dos Estados Unidos. Vamos saber então mais sobre essa série de sanções sobre a Rússia com a nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Oi, Priscila, bom dia. A gente fala das sanções, mas a gente fala muito de limitações a essas sanções. Os Estados Unidos nem tanto, mas por parte da Europa, por exemplo, ainda há muita dependência da Rússia, então muita dificuldade de impor essas sanções, né? Exatamente, Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma discussão importante sobre essas sanções econômicas que os economistas têm falado é que elas têm um efeito bumerangue, né? Então, os países que impõem essas sanções, eles também acabam recebendo os impactos dessas restrições nas suas próprias economias. E a Europa é o exemplo principal disso, né? Então, a Europa tem um medo grande de dar um tiro no pé ao colocar sanções mais restritivas aos russos. Por quê? Porque cerca de 40% do gás consumido na Europa vem da Rússia. E a Europa, vale lembrar, o mundo todo já vinha sofrendo com uma inflação muito forte que vinha da pandemia. Na Europa, especialmente com os preços do gás, já era uma crise de energia que a gente vinha falando desde o começo do ano passado, muito forte na Europa, que tentou fazer aquela transição verde. Então, teve uma decisão voluntária de fazer a transição verde, isso acabou afetando os preços de energia. E agora, então, vem a guerra, é uma situação muito complicada e complexa ali para a Europa para impor sanções mais restritivas. Já os Estados Unidos conseguiram impor sanções maiores, baniram totalmente a importação de gás e petróleo russo, mas porque eles dependem menos das fontes de energia russas, cerca de 8% da energia do mercado de energia nos Estados Unidos vem da Rússia, então é uma dependência nem chega a ser uma dependência. E além disso, os Estados Unidos também têm reservas de petróleo que eles passaram a liberar justamente para conseguir evitar esse impacto maior das sanções à Rússia na sua própria economia. E aí, tem uma análise interessante a se fazer sobre a Rússia em termos de economia. Então, a Rússia é a 12ª maior economia do mundo. Ela é 25% menor do que a economia da Itália, 20% menor do que a economia do Canadá, mas essas sanções mais restritivas não acontecem à Rússia não por causa do tamanho da sua economia, mas justamente por causa do mercado de petróleo e gás e também por causa das commodities. Então, os russos são um dos principais exportadores de petróleo e de commodities do mundo, e é por isso que essas sanções, existe um temor de que essas sanções causem disrupções nas economias do mundo todo. Um outro dado interessante é que 17% de todo o trigo exportado mundialmente vem da Rússia. Então, tudo isso já está afetando também o preço de alimentos. Inclusive, alguns índices que acompanham o preço de alimentos mostram que os alimentos já estão atingindo o patamar recorde por causa da situação da guerra na Ucrânia, afetando não só a Rússia como a Ucrânia, a cadeia de abastecimento. Então, também tem uma importância grande em relação aos alimentos. E aí, para finalizar, queria trazer uma frase interessante aqui que o ex-conselheiro econômico do ex-presidente americano Barack Obama disse, que a Rússia é irrelevante para a economia global, exceto para petróleo e gás. E aí ele fez essa declaração dizendo que a Rússia funciona basicamente como um grande posto de gasolina do mundo. E isso explica por que os países não estão fazendo restrições mais fortes à Rússia para tentar conter essa guerra. E é por isso que a Rússia continua avançando e atacando e seguindo com a guerra, apesar dessas sanções que ainda são consideradas insuficientes para impedir um avanço, a continuidade do avanço da Rússia sobre a Ucrânia.